Nós vamos passar o dia todo, de manhã à tarde, conversando com vocês sobre exames laboratoriais, que é uma coisa muito séria, porque foi mal ensinado na Faculdade de Medicina. Quem lhe ensinou a interpretar exames laboratoriais, ensinou a interpretação estatística. E você tem que fazer uma interpretação clínica, que é muito diferente. O normal que você vê falar no exame é o normal da distribuição de frequência da curva de Gauss, que é o normal estatístico. Tem nada, absolutamente nada a ver com medicina. Eu garanto a você que depois que você passar por essa apresentação aqui de hoje, amanhã, segunda-feira, no seu consultório, quando você receber o primeiro exame, você vai ver o exame com olhos totalmente diferentes. Nós temos muita coisa, não temos tempo para perder. Vamos lá. Se você quiser um livro que é relativamente pequeno, porque um assunto dessa natureza, principalmente baseado na medicina funcional, que é o que nós ensinamos aqui, tem apenas 662 páginas, é um livro de laboratório muito bem elaborado. Tanto é que muitas das coisas que eu vou apresentar aqui foram estudadas, avaliadas. Claro que eu não tirei de lá, eu faço meus próprios slides, mas as ideias vieram muito desse livro. Quer dizer, se você quiser ter um livro só que possa conversar sobre esse assunto, aqui está o livro. Tá bem? Se você entrar no Amazon.com, provavelmente você pode adquiri-lo via Amazon.com. Ele não tem ainda na forma digital, ele tem que ser na forma física. Tá? Bom, nós poderíamos discutir aqui assuntos relacionados com sangue, assuntos relacionados com a urina, assuntos relacionados com a saliva. O meu foco vai ser em sangue hoje. O Dr. Lúcio Lemos vai ter uma participação no período da tarde, onde ele vai falar um pouquinho sobre iodo, sobre saliva. E o meu foco o dia todo vai ser o de sangue. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de mais ou menos qual seria o mínimo, eu vou discutir exame por exame, não se preocupe, qual que seria o mínimo de exames que você poderia fazer com alguém que você estivesse trabalhando na prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Claro que tem gente que você não vai precisar fazer tudo isso. Tem gente que você vai ter que fazer mais. Mas isso aqui seria uma média. Eu vou discutir cada um desses assuntos diferentes com você. Então, por exemplo, no sangue, que é o que nós vamos focar hoje, o hemograma, que é também chamado de hemograma completo, quase que um pleonasmo, porque geralmente é completo mesmo. Você fala hemograma e hemograma completo, o exame vem igual. Vai te dar muita informação. E geralmente o médico não sabe aproveitar a informação que tem no hemograma, porque não foi treinado para isso. Então nós vamos tirar a água de pedra. Nós vamos pegar o hemograma e vamos mostrar dentro do hemograma o que você consegue. Até a velocidade com que a pessoa está envelhecendo, você consegue tirar do hemograma, para você ter uma ideia. Então nós vamos tirar muita coisa da parte do hemograma. Aí nós vamos trabalhar na área de glicemia e insulina. Você aprendeu que quem tem a glicemia abaixo de 99, que está tudo bem. Isso não é verdade. Você pode ter um paciente com glicemia de 99 ou de 84, que eu vou mostrar aqui, mas tem uma insulina muito alta. Quando você faz a estimativa HOMA, H-O-M-A, que é a que você tem que aprender a trabalhar a partir de hoje, esse paciente com 84 de glicemia, ele já tem resistência insulínica e já estava diabético, com 84. Então, a mensagem que eu tenho para você é que você nunca pode trabalhar com a glicemia sozinho. Você tem que aprender a trabalhar com a glicemia e com a insulina. Aliás, a insulina é o hormônio que engorda. O hormônio que faz você engordar é a insulina. Ele é lipogênico. Insulina determina o quanto você vai viver. Se eu pegar dois grupos de pessoas, medir a insulina aqui, vamos supor, média 8, medir aqui de média 16, pergunto qual o grupo que vai morrer primeiro? É o grupo com a insulina mais alto. É um dos poucos parâmetros que você pode determinar o quanto que a pessoa vai viver. Então, o seu paciente, todo o trabalho que você vai fazer para baixar a insulina abaixo de 5. O ideal é entre 2 e 5. Você vai ver que muitos poucos pacientes que você tem no seu consultório têm o privilégio de ter a insulina entre 2 e 5. Você vai pegar com 9, com 12, com 14. Se você olhar nas referências laboratoriais, eles vão dizer que o normal é até 23.
23 já está super doente, super doente. O ideal é abaixo de 5, 6 no máximo. Aí sim, se essa pessoa vai ter saúde, não vai glicar, e etc e tal. Então nós vamos discutir isso aí. Aí nós vamos focar no lipidograma, que muito pouca informação vem do lipidograma. Quase nenhuma. Porque a única coisa que interessa do lipidograma, no frigir dos ovos, é a relação triglicérides-HDL. É a única coisa que sobrou. Quando eu faço a relação triglicérides-HDL, se ela estiver abaixo de 2,5, significa que mesmo se esse colesterol estiver elevado, se o LDL estiver elevado, esse LDL é de partículas grandes, não densas. Agora, se você tiver uma relação triglicérides-HDL alta, e se o seu LDL estiver elevado, isso significa que esse LDL que você tem são de partículas pequenas e densas. Simplificando, nós temos 11 tipos diferentes de LDL. E só 2 são prejudiciais. Os outros são benéficos ou neutros. Eu só me preocupo com 2 tipos de LDL. Esse exame ainda não chegou ao Brasil. Ele começou nos Estados Unidos em outubro de 2010, mas ainda não chegou ao Brasil. Tem que mandar o sangue para lá. Mas enquanto ele não chega, que não tem cão caçar com gato, a relação está aqui. Ó. Se eu tiver uma relação triglicérides-HDL alta, esse paciente, dono desse exame, primeiro, ele tem 2 coisas. Ele tem resistência insulínica, ele pode ter a glicemia normal, mas ele já tem resistência insulínica. A resistência insulínica vem antes da diabetes. A resistência leptínica vem 5 a 7 anos antes da resistência insulínica. Então, primeiro eu venho com a resistência leptínica, a leptina está aumentada. Depois, 5, 7 anos depois, eu tenho o aumento da insulina e depois eu tenho o diabetes. Esse é o caminhar da carruagem. Então eu consigo, se eu estou trabalhando com leptina, eu consigo 8, 10 anos antes do paciente desenvolver diabetes, eu já dizer, ó, isso aqui vai estar no caminho para diabetes. Se não fizer nada, vai ficar diabético. Você pega pessoa com 12, 14, 15 anos, jovens, que já tem a leptina alterada. Então, no frigir dos ovos, o que interessa está aqui. Ó, tá? Nós vamos entrar em detalhes depois. Aí você vai fazer a ureia e a creatinina, que são parâmetros interessantes no que diz respeito à sua função renal, porque toda a proteína que você ingere, no fim, ela tem que, se ela for metabolizada, quando ela for, se ela não for utilizada para a sua estrutura, ela tem que ser catabolizada. Ela catabolizada vai sobrar nitrogênio. O fígado pega esse nitrogênio e faz amônia. Mas a amônia também, apesar de se fazer amônia também é tóxica. Se eu tiver acúmulo de amônia, eu tenho encefalopatia. Aí eu tenho que pegar isso aí e tenho que transformar em ureia. Que da mesma forma é menos tóxico do que a amônia, mas também é tóxico, tem que ser eliminada pelos rins. Então, quando os rins não estão funcionando bem, começa a acumular ureia, começa a acumular creatina, vocês sabem disso. E aí vem as transaminases hepáticas. As transaminases, você vai ver que a gama-GT, ela não só vai te dar como é que está o seu fígado, mas ela vai te dar como é que está a sua oxidação. Pacientes que têm resistência insulínica, pacientes obesos, vamos pegar grupos de pacientes obesos, 2 grupos de pacientes obesos, um com a gama-GT normal, outro com a gama-GT aumentada. Quem tem a gama-GT aumentada vai desenvolver diabetes. Nem todo obeso é diabético, mas aquele obeso com a gama-GT aumentada, quando eu falo aumentada, você vai ver que é acima de 16. O ideal é você ter a sua gama-GT abaixo de 16. E o AST, que nós vamos discutir, que é antigamente chamado de TGO, o ALT, aqui é o aspartato transaminase, aqui é a alanina transaminase, por isso que chama L-alanina, antigamente chamado de TGP. E nós vamos medir também no sangue, e depois o Dr. Lúcio vai mostrar isso outro dia para vocês, na saliva, os hormônios femininos, que são 3. O estradiol, o estrona, que é o 1, o estradiol, que é o 2, e o estriol, que é o 3. Né? Na literatura vai chamar estrona, 1, strong, 1.
estradiol, 2. Estritriol, 3. A gente chama, para simplificar, de E1, E2 e E3. Aí nós vamos ter o P4, para quem não sabe, P4 é a referência internacional para progesterona. Um jeito simples de você chamar progesterona é P4. Aí tem a testosterona. Aí tem o SHBG, que é um hormônio carreador de... desculpa, é um carreador, é uma lipoproteína carreadora de hormônio, Sexual Hormone Binding Globulin, que com o passar dos anos no homem sobe, com o passar dos anos na mulher diminui. Então, caminhos diferentes no homem e na mulher, e depois nós vamos explicar todas as consequências disso. Se o sangue, se você está fazendo um indivíduo do sexo masculino, por isso que está aqui entre parênteses, nós vamos ver como é que fazer o PSA, e vamos discutir os detalhes dele. E aí você mede o que se chama somatomedina C, porque você não consegue medir o hormônio de crescimento, não é que você não consiga, é complicado. Primeiro, o hormônio de crescimento ele vai em bursts, ele vai em pulso, ele é pulsátil. Você não sabe que hora do pulso que você pegou. E segundo, que ele tem uma vida média de menos de 20 minutos. Então, pode ser que você não tenha pego ele na hora certa. Então, o que acontece? O hormônio de crescimento, na realidade, ele é um pró-hormônio. Ele vai no fígado e faz o fígado produzir o IGF-1. Então, nós medimos o IGF-1, que o ideal para o homem é acima de 350, o ideal na mulher é para cima de 300 no sangue. Isso também recebe o nome de somatomedina C. Aí nós vamos ver que quando você sobe o IGF-1, o fígado também fabrica proteína, binding protein, que é a proteína que carreia o IGF-1. Então, quando você tem o IGF-1 aumentado, mas não tem o GF-BP3 aumentado, isso no masculino é quase patognomônico de câncer de próstata. Paciente seu do sexo masculino, que está com o IGF-1 aumentado, sem estar fazendo reposição, e está com o GF-BP3 diminuído, esse indivíduo, até que se prove o contrário, ele tem câncer de próstata. É praticamente patognomônico de câncer de próstata. E aí tem a avaliação do sangue da tireoide, o TSH, o T4 livre, o T3 livre, o T3 reverso. O TSH eu coloquei aqui 2 vezes, me desculpe, que é o Thyroid Stimulating Hormone, que é um hormônio do cérebro, não tem nada a ver com a tireoide. Ele não é um hormônio tiroidiano, tá? Ele é um hormônio do cerebral, ele é produzido na pituitária. Então isso você tem que entender isso, porque é muito importante você entender esse detalhe. Com o passar dos anos, a pituitária também envelhece. Então você está esperando aquele feedback que o TSH vai aumentar, às vezes não acontece. Eu posso ter um paciente com hipotiroidismo com TSH normal, porque a pituitária também ficou velha, ela não consegue acompanhar o estímulo do feedback. A proteína C reativa ultrassensível, que é um parâmetro que você usa para detectar inflamação crônica. Inflamação aguda é benéfica, inflamação crônica é maléfica. Se você dá uma tropeçada ali e o seu dedão do pé direito, o seu hálux, incha, você não deve tomar analgésico nem anti-inflamatório. Se você tomar anti-inflamatório nas primeiras 24 horas, aquilo ali nunca mais vai sarar. Quando vai chover, o seu dedão dói, você sabe que vai chover, porque aquilo nunca mais cicatriza direito. A inflamação aguda vem para poder cicatrizar. Você não pode mexer nela. Do mesmo modo que a febre vem também para matar. Quando você tem uma febre, a febre é terapêutica. A febre faz no corpo 2 coisas. Ela estimula o seu sistema imune e ela ajuda a matar o micróbio em questão. Porque esses micróbios, esses germes, eles têm uma tolerância de temperatura muito pequena. Com o aumento para 38, 39, 40, aquele micróbio morre. E é para isso que a febre veio. A febre é terapêutica. Existe, inclusive, tratamentos chamados fever therapy. Terapia, você provoca febre em pacientes com câncer, para poder ter hipertermia e matar células cancerígenas, com a febre. Existem hoje escolas de tratamento usando febre como agente terapêutico, para você ter uma ideia.
Então a mãe, muito preocupada, liga para o pediatra e torna a ligar, até que o pediatra fala, tá bom, pô, dá um remédio para baixar essa febre. E aí dá um antipirético. E aí a mãe dá, aí essa criança agora, esse vírus agora não morre, ele fica incubado lá, daqui 2 meses está com o mesmo problema de novo, porque não deixou a febre atuar. E o mesmo acontece com o processo inflamatório. O processo inflamatório crônico é tão maléfico quanto o processo inflamatório agudo é benéfico. Então, se você tem uma proteína C reativa aumentada, significa que em algum lugar do seu corpo está pegando fogo, entre aspas. Algum lugar do seu corpo está inflamado. Toda doença degenerativa que você tiver no corpo tem como background, no fundo, tem um processo inflamatório crônico por trás. Então, você só vai dar alta no seu paciente quando a proteína C reativa transmissível estiver abaixo de 0,5. Aí vem o aspecto da homocisteína. A homocisteína, está faltando um HO lá, HO, homocisteína. A homocisteína é um aminoácido com vários efeitos deletérios. É como se fosse uma encruzilhada, uma interseção. Você imagina, num trânsito, você tem uma interseção, tem um anel, você tem que passar por ali. Então a homocisteína é como se fosse essa interseção, porque lá em cima está a metionina, lá embaixo está a cisteína, e eu tenho que passar por esse processo, desse anel. Se eu estou com a homocisteína elevada, isso me diz, quando eu digo elevada, é acima de 9. Me diz 2 coisas. Primeiro, me diz que eu não estou metilando direito. Eu estou em submetilação. E segundo, a homocisteína per se, ela provoca arritmia cardíaca, ela facilita tromboembolismo, acidente vascular cerebral. E a pessoa que tem a homocisteína elevada, ela tem uma predisposição enorme a ter câncer. Você vai pegar os seus pacientes com câncer, você vai ver que eles estão com a homocisteína elevada. Porque a homocisteína elevada é um biomarcador dizendo que eu não estou metilando direito. Eu tenho que metilar para poder silenciar os oncogênicos. Os genes oncológicos que causam câncer, os oncogenes. Para silenciar um oncogene, que eu faço através da citosina, que vocês viram ontem comigo, é a via radical metil. Metil é um carbono com 3 hidrogênios. É o radical metil, ele vai lá e faz o gene ficar quieto. Ele não deixa o gene se expressar. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo a nossa capacidade de metilação. Por isso que você vai ver que os cânceres são muito mais comuns com as idades mais avançadas. Crianças, só 4% dos cânceres são encontrados em crianças. Só 4%. O resto em adulto. E com uma pessoa de 60 anos, tem muito mais chance de ter um câncer do que uma pessoa de 30. Então, o tempo vai passando, a metilação vai acabando, a homocisteína vai levando. E a medida do ácido úrico, que tem que ser muito baixa. Nós vamos discutir aqui os detalhes, os números depois. Mas o ácido úrico, ele é causador de hipertensão arterial. Tem muito hipertenso que você está tratando, que curaria a pressão. Hipertensão não é doença, hipertensão é um estado. Você não pode tratar a hipertensão como ela é tratada no dia a dia no consultório. Você tem que descobrir a causa. Tem gente que tem hipertensão por deficiência de magnésio. Tem gente que tem hipertensão por deficiência de vitamina D3. Tem gente que tem hipertensão por aumento de ácido úrico. Tem gente que tem hipertensão por hipotiroidismo, que aliás é uma das causas mais comuns. Por que vem a hipertensão no hipotiroidismo? Porque o paciente com hipotiroidismo ele desenvolve mucina. E a mucina vai fazer o mixedema. E a mucina aumenta a resistência periférica. Então o sangue, para chegar lá, tem que aumentar a pressão. Quando eu pego um paciente com hipotiroidismo, hipertenso, e trato a pressão alta dele, eu estou prejudicando. Ele vai viver menos. Porque o que eu tenho que fazer é tratar o hipotiroidismo. Quando eu trato o hipotiroidismo e a mucina desaparece, a pressão normaliza. Se eu pego um paciente com hipotiroidismo, que está com mucina, que a resistência periférica está aumentada, e para chegar o fluxo na periferia tem que aumentar a pressão, se agora eu diminuo essa pressão, eu vou criar uma hipóxia periférica. E essa hipóxia periférica vai estimular a produção de um fator
que vai, chamada HIF, que vai causar uma série de problemas. Nós vamos estudar no futuro. Então, isso aqui, e com isso aí você vai vendo quem está precisando de ajuda e quem não está. A 25-hidroxi-D, que inclusive hoje o próprio SUS faz, não se fazia antigamente, mas hoje se faz, é o jeito de você medir como que está a vitamina D3. O ideal é que ela esteja entre 40 e 60, é o ideal. Em torno de 50, é o ideal. A maioria dos brasileiros, vivendo num clima tropical, tem deficiência de vitamina D3. A maioria tem menos de 20. E o ideal é estar em torno de 50. Você fala assim, qual a dose que eu devo dar de vitamina D3? A pergunta, você não pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Não é a dose, é quanto que eu preciso nesse paciente para trazer a 25-hidroxi-D em torno de 40, 50. Porque 2 pacientes, tomando a mesma dose, os níveis de 25-hidroxi-D são totalmente diferentes. Então, o que me interessa não é a dose que o paciente está tomando, é a dose que precisa para trazer a 25-hidroxi-D para níveis de 40, 50, 60. Isso é que interessa, que vai variar de um paciente para outro. E aí eu tenho a ferritina, que é o melhor modo de você medir o ferro, é através da ferritina, não é medindo o ferro propriamente, porque a ferritina é a proteína que armazena o ferro, e a ferritina, quando está baixo, todas as proteínas hemo, que são mais de 15, necessitam do ferro, tá? E você sabe, a hemoglobina necessita do ferro, são as proteínas hemo, e, mais importante ainda, a tireoide, a triodotironina, que é o verdadeiro hormônio tiroidiano, para atuar no seu receptor, que fica a nível de DNA, em todas as células do corpo, tanto a vitamina D3, quanto o hormônio T3 tem receptores em todas as células do corpo, daí você vê a importância. Não adianta ter o receptor se ele não está ativado. E a ativação do receptor T3, a nível de DNA, que é onde ele está, é feito pelo ferro. Então eu preciso de pelo menos 70 de ferritina para ativar o D3. E a maioria, ativar o T3, e a maioria dos médicos tratando pacientes com hipotiroidismo não tem a preocupação de checar a ferritina. E fala por que o hormônio não está funcionando. Por que o paciente não está melhorando? Porque a ferritina está baixa. Enquanto você não normalizar a ferritina, você não vai ter uma otimização tiroidiana. Então, a história é que quando você olha de um lado, o outro olha do outro, aqui, ó, essa coisa aqui, ele está contando, 1, 2, 3, 4. Ele disse, não, são 3, existe muita divergência. Na medicina, mais que tudo. Então, eu vou apresentar para vocês exames, no decorrer do dia, que tem divergências, tá? A coisa não é simples, não. De um lado, a pessoa vê uma coisa, a outra pessoa vê a outra. Então, vamos começar com o hemograma. O hemograma é o seguinte, ó, eu tenho o eritrograma, que são dos eritrócitos, eu tenho o leucograma, que são dos leucócitos, e eu tenho o plaquetograma, que são das plaquetas. Então, nós temos esse trio. Quando nós olhamos o hemograma, nós temos que olhar a parte do eritrograma, a parte do leucograma e a parte do plaquetograma. Cada um vai me dar informações diferentes. Tá? Então, se eu começo a examinar isso, a avaliação laboratorial ajuda a determinar os pontos fracos do organismo. Se eu pegar uma corrente, me acompanha aqui. Se eu esticar essa corrente, ela vai arrebentar. Onde? No elo mais fraco. Se eu tenho hipersensibilidade ao glúten, e o meu órgão mais fraco é o cerebelo, quando eu ingiro glúten, eu começo a ter tremor. A outra pessoa, o órgão mais fraco é o coração, ela começa a ter arritmia cardíaca. Quer dizer, o glúten, para quem é hipersensível, vai ter efeitos diferentes em diferentes lugares. Um vai piorar o vitiligo. Cada um vai ter um lugar diferente. É onde arrebenta, no elo mais fraco. Os exames laboratoriais nos permitem identificar quais são os elos mais fracos do paciente que está na minha frente. Olha o quanto que te ajuda. Só que você tem que fazer uma interpretação clínica, que você não faz até hoje. Você vai fazer a partir de segunda-feira. Uma coisa chama-se normalidade médica. A outra coisa chama-se normalidade estatística. Quem deu aula para você
lá na faculdade, não soube fazer a distinção disso com isso. E te ensinou uma normalidade estatística, que não tem nada a ver com medicina. O normal que você conhece é uma determinação da curva de Gauss. Se eu pegar uma curva de distribuição de Gauss, que é a chamada curva ensino, e eu colocar a média aqui está a média, e eu colocar 2 desvios padrões para cada lado, 1, 2, 1, 2, 2 desvios padrões para cada lado, eu vou englobar 95% da minha distribuição de frequência. Isso chama normal. Tem nada a ver com medicina. Se eu estiver medindo tamanho de prego, eu vou chamar de normal o prego que está dentro desse média desvio padrão para cada lado. Você incorporou isso e levou. Você está interpretando isso aqui, pensando que você está interpretando isso aqui. Na hora que eu te mostro a diferença, que você vai ver hoje comigo, muda o seu consultório, da água para o vinho. Amanhã de manhã, quando você receber o primeiro exame, você já é outro médico, você vai mudar a interpretação. Tá? Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do nó górdio. Estamos aqui hoje para desatar o nó górdio na interpretação dos exames laboratoriais. Que nó górdio é esse? Ó, então, tinha uma terra chamada Frígia, e nessa Frígia, no século 7 a.C., o rei morreu sem deixar herdeiros. O oráculo anunciou que o próximo rei entraria na cidade em um carro de boi. Então, o próximo que entrou num carro de boi, tá, foi levado, é o rei nosso. Aí ele pegou esse carro de boi, levou para o palácio e amarrou. E fez o nó de Górdio. Ele chamava Górdio, esse camponês que entrou nesse carro de boi, que foi ser o rei da Frígia. Então ele fez um nó. Então um camponês chamado Górdio foi o primeiro a entrar em um carro de boi e foi imediatamente coroado rei da Frígia, porque o oráculo falou que seria assim. O rei Górdio trouxe o carro de boi para o templo de Zeus e o amarrou com um nó a uma coluna. Nó este impossível de se desatar, porque ele era um especialista em nó. Cada um é especialista em uma coisa. Esse cara era especialista em dar nó. Então ele deu um nó que era praticamente impossível desatar. O filho de Górdio, que você conhece, que é o famoso rei Midas, que morreu sem deixar herdeiros, tá? Porque tudo que ele tocava virava ouro. Fico imaginando que ele não podia nem tocar numa mulher que também virava ouro. Então ele não pôde ter filho. Então ele não deixou herdeiros. E aí, tudo que ele tocava virava ouro. Esse nó de Górdio, ele não está lá, amarrado. Quando o Midas morreu, eles consultaram o oráculo de novo. E o oráculo diz o seguinte, ó. Quem desatasse o nó Górdio dominaria toda a Ásia Menor. 500 anos se passaram. E aí, Alexandre o Grande simplesmente cortou o nó com a sua espada. Quem desatar isso aqui vai ser o senhor da Ásia Menor. Ele pegou a espada e falou, não tenha dúvida. Cortou o nó com a espada. E ele se tornou o senhor de toda a Ásia Menor. Quer dizer, a profecia se concretizou. Desatar o nó Górdio significa resolver um problema complexo de uma maneira simples e eficaz. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse dia de hoje? Nós vamos desatar o nó Górdio da interpretação de exames laboratoriais, que está na sua garganta. Você não sabe como fazer isso, quem te ensinou também não sabia, então nós vamos recuperar tudo isso para você. Tá bom? Então nós vamos desatar o nó Górdio dos exames laboratoriais. Eu convido a desatar o nó Górdio no que diz respeito à interpretação dos exames laboratoriais na complementação do diagnóstico, prognóstico e follow-up de pacientes na sua prática clínica. Isso vai te dar mais um avanço na medicina. A hora que você sair daqui com isso, já é mais uma coisa. Aí você começa a somar o quanto que isso valeu do seu final de semana, você vai ver que seu final de semana fez uma grande diferença no seu consultório. Cada vez que você vier aqui, cada final de semana que você vier, vai acontecer a mesma coisa. Bom, então deixa eu introduzir um conceito da medicina funcional. A medicina funcional tem uma coisa chamada AGM. A é para antecedente, G é para gatilho, M é para mediador. Então, qual é a razão da sua consulta? Quando o paciente entra no seu consultório, o que você veio aqui? Qual é a história pregressa da sua doença? Quando é que começou?
quais são os antecedentes. Então eu começo a conversar com o paciente dos antecedentes. Eu pergunto para ele qual a história familiar dele, que ainda está parte do A, que é os antecedentes. O meu pai morreu do coração, o meu avô morreu do coração, meu bisavô morreu do coração. Então eu já sei que o órgão mais fraco na família é coração. Alguém morreu de câncer? Não, nunca teve câncer na nossa família. Eu não vou preocupar com câncer com ele. Eu vou procurar qual é o ponto mais fraco para ele, que no caso aqui é cardíaco. Quais os fatores desencadeadores? Que é o gatilho. É assim, doutor. Eu estava muito bem, aí eu viajei para o México. Aí eu peguei uma virose lá. Aí eu voltei de lá com a virose. Nunca mais eu fui o mesmo. Estava tudo bem, doutor. Aí meu carro capotou. Eu rodei, fiquei alguns minutos em coma, voltei à consciência e nunca mais fui o mesmo. Você escuta isso toda hora no seu consultório. Toda hora você escuta isso. Ou seja, alguém que fez alguma coisa que foi o desencadeador do processo. Tá? Que foi o desencadeador do processo. Aí você faz o exame físico, cada vez faz-se menos, e você faz quais os exames laboratoriais. Quais são os mediadores que estão mantendo a doença? Se a minha homocisteína está alta, se a minha insulina está alta, são meus mediadores. Enquanto eu não normalizar a insulina, enquanto eu não normalizar a homocisteína, esse paciente não vai ser curado. O médico trata, a natureza cura. Não sou eu que vou curar, eu vou criar condições para que o corpo cure, se autocure. E existe uma diferença muito grande entre doença e enfermidade. Eu não sei quantos de vocês sabem isso. Eu posso ter 2 pacientes com a mesma doença, câncer, um continua trabalhando, dando aula, cuidando da vida, e o outro entrou em depressão e não sai mais de casa. Eles têm a mesma doença, mas eles não têm a mesma enfermidade. Então você tem que preocupar com a enfermidade além da doença. Porque qual a repercussão que essa doença está tendo no seu paciente? Entendeu? Qual a repercussão que essa está tendo no seu paciente? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui. Olha só. Eu tenho aqui o AGM, antecedente, gatilho e mediadores. Então vamos pegar um revólver. Você vai dar um tiro com o revólver, tá? Então para você dar o tiro com o revólver, você há de convir que você precisa de revólver. Você não consegue dar um tiro com o revólver sem revólver. Eu preciso de um antecedente, que é o revólver, que no meu caso pode ser uma predisposição genética. Eu tenho que ter a predisposição genética para aquela doença, que vai ser o meu elo mais fraco. Esse é o meu antecedente, que é o revólver. Bom, para eu dar o tiro, eu preciso de apertar o gatilho. Eu posso ter um revólver, e se eu não aperto o gatilho, não sai o tiro. Esse gatilho, que é o que desencadeia, que é o trigger, gatilho em inglês é trigger, que é o trigger, pode ser uma infecção de citomegalovírus, pode ser capotou o carro, pode ser um divórcio, pode ser que você perdeu a mãe. Eu não sei, cada um. Tem um gatilho que desencadeou o processo. E tem os mediadores, que é a bala. Não adianta eu ter o revólver, ter o gatilho, se eu não tenho a bala. Então, para eu ter a bala, é o mediador. A bala é o Toll-like receptor, é o NF-kappa-beta, é a interleucina 6. Para muitos de vocês, esses nomes são estrangeiros por enquanto. Mas fique tranquilo que você vai entender o que é um Toll-like receptor, você vai entender o que é um NF-kappa-beta, você vai entender o que é uma interleucina 6, que são mediadores. Mas eu poderia dizer aqui uma homocisteína elevada, uma insulina elevada, entendeu? Um ácido úrico elevado. São mediadores que constituem a bala. Então eu fiz essa analogia para você. Bom, vamos entrar nos exames laboratoriais. Ajuda ou confunde? Depende do exame, depende do laboratório que fez, depende da precisão do teste, do kit, e depende da sua habilidade de interpretar. Tá? Que é o que nós podemos fazer alguma coisa, porque o kit quem vai usar é o laboratório, eu não posso fazer nada. Agora eu posso mudar o jeito de interpretar. Tudo depende da precisão do teste e da habilidade interpretativa do profissional de saúde. É claro, se for num laboratório que não faz nada certo, eu posso ser o melhor interpretador do mundo, não vai resolver nada, porque o problema já vem
quando já vem do laboratório errado. Então eu tenho que entender como médico, mesmo que eu esqueça depois, eu tenho que entender a parte laboratorial e eu tenho que entender a parte interpretativa. Tá? Então eu divido isso em duas partes, a precisão do exame e a interpretação do exame. Eu primeiro quero conversar com você sobre a precisão do exame. Eu vou trazer conceitos novos para você, porque a maioria dos médicos não sabe essa parte de precisão. E depois eu vou trazer para você a parte de interpretação dos exames. Então vamos começar com a precisão. Né? Então, o que é a precisão? É a propriedade do laboratório e do teste usado. Isso não faz parte da minha interpretação, isso depende do laboratório, como ele faz o exame e qual o kit que ele está usando. E aqui tem a interpretação, que é a propriedade do profissional que analisa o teste. Eu primeiro vou estudar com você precisão e depois eu vou estudar a interpretação. A interpretação eu vou dividir em duas. A interpretação estatística, que não me interessa, e a interpretação médica, que me interessa. Mas eu tenho que entender a estatística para poder explicar a médica, para mostrar a diferença. Então você vai me permitir, eu vou dar um pouquinho de estatística para você hoje. Eu sei que ninguém gosta, mas faz-se necessário. O mínimo necessário para você acompanhar o meu raciocínio. Então nós temos uma interpretação estatística e uma interpretação médico-biológica. Você tem que entender, tem que entender uma para entender a outra. Um peixe que nunca saiu da água não sabe que vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água o dia que ele for tirado da água. Então eu, para te mostrar uma interpretação biológica, eu tenho que te explicar primeiro o que é uma interpretação estatística. Para você ver que não é aquela que você tem que fazer no consultório, que você veio fazendo até hoje. Que vai mudar. Muito bem. O grande médico William Osler, que era um médico canadense que passou a maior parte da vida dele, e é um dos fundadores do Johns Hopkins, apesar de ser canadense, ele foi praticar nos Estados Unidos e é um dos papas da medicina, quem se refere a ele com muita reverência, ele dizia que a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Então, eu tenho o seguinte, então vamos começar. Me acompanhe no raciocínio, porque o raciocínio é matemático, mas você vai me acompanhar direitinho, porque eu vou simplificar isso ao máximo possível. Quando o resultado for positivo para a doença, o indivíduo pode ou não ter a doença. Então, eu fiz um teste, o teste deu positivo. Esse positivo pode ser verdadeiro positivo. O que é um teste verdadeiro positivo? Ele deu positivo e esse paciente tem a doença. Ou ele pode ser um falso positivo. O que significa isso? O teste deu positivo, mas o paciente não tem a doença. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho o positivo, verdadeiro positivo, onde o teste deu positivo e o paciente tem a doença. E eu tenho um chamado falso positivo, que o teste deu positivo, mas o paciente não tem a doença. O mesmo acontece do outro lado. Eu posso ter uma coisa chamada verdadeiro negativo. O verdadeiro negativo significa que o teste não deu e o paciente não tem, tá? Verdadeiro negativo. E eu tenho o chamado falso negativo. Me acompanha no raciocínio. Significa que o meu teste diz que não tem, mas o paciente tem. Então eu tenho aqui, eu vou dividir aqui para você, ó. Aqui para cima é positivo, aqui para baixo é negativo. Eu tenho verdadeiro positivo, falso positivo. Verdadeiro negativo, falso negativo. Por enquanto está fácil. Vamos em frente. Uma coisa é o teste do laboratório, outra coisa é o paciente. Uma coisa é o teste, outra coisa é a realidade. Tá? Então eu posso ter verdadeiro positivo, falso positivo. Eu posso ter verdadeiro negativo e eu posso ter falso negativo. Isso acontece toda hora, todo momento, em cada teste que você pede. A impressão que você tem é que o teste é uma coisa digital. Você tem que confiar nele. Não é verdade. Na hora que eu começar a te mostrar isso aqui, você vai levar um susto. Porque isso não é digital, é analógico. Eu vou explicar o que é isso depois. Bom, então aqui, a doença está aqui, ó, que eu fiz pela anatomia patológica. Ou qual é o meu padrão ouro? Não sei, ou radiografia contrastada. Existe um padrão ouro para cada doença. E existe o teste que eu estou usando,
que pode ser positivo ou negativo, e a doença pode estar presente ou ausente. Quando o teste deu positivo, a doença está presente, é verdadeiro positivo. Quando não existe doença, é falso positivo. Quando o teste deu negativo e a doença não está presente, é um falso negativo. E quando a doença está ausente e o teste deu negativo, é um verdadeiro negativo. Até aí tá bom. Então agora eu vou introduzir mais duas coisas. Cada vez eu vou introduzindo coisas novas. Eu agora vou introduzir o conceito de sensibilidade. E aqui embaixo eu vou introduzir o conceito de especificidade. O que é sensibilidade? Quantos por cento dos que o padrão ouro detectou doença, o exame também detectou? Eu tenho 100 pacientes com malária. Aí eu faço um teste novo e desses 100, 80 dão positivo. Aqui, levanta a mão aí quem tem uma cadeira vazia do lado, por favor. Aí, se posicione. Obrigado. Olha lá. Eu tenho 100 pacientes com malária. Eu estou testando um teste novo. E eu determinei que desses 100 que tem malária, o meu teste falou que 80 tem. Então o meu teste tem verdadeiro positivo 80 e falso negativo 20. Porque ele tem a doença. Então a minha sensibilidade em detectar a doença é 80%. Você não vai encontrar teste com sensibilidade de 100%. Só isso aí já cai, já puxa o seu tapete. Especificidade já é o contrário. Quantos por cento do paciente que o padrão ouro não detectou doença, o meu teste também não detectou doença. Então eu pego 100 pacientes que não têm malária, aplico o meu teste, encontro que 10 têm malária pelo meu teste. Mas pelo padrão ouro ninguém tinha. Então a minha especificidade é 90%. Porque eu peguei 10 que tinha doença e na realidade não tem. Eles são chamados falso positivo. Porque esse grupo não tem a malária. Eu detectei que tinha malária em 10%. Então a especificidade, ou seja, os 90% estava certo. A doença não existe e eu detectei que não tem. Deu negativo, 90%. Então aí se chama especificidade. Depois você pode esquecer tudo isso, mas você tem que passar por isso comigo. Senão você não é médico, você é técnico. Então você tem que ter o conceito atrás na cabeça aí. Então a sensibilidade, eu pego o verdadeiro positivo, divido pelo verdadeiro positivo mais o falso negativo, e a especificidade, eu pego o verdadeiro negativo, divido pelo verdadeiro negativo mais o falso positivo. Esquece essas fórmulas, isso não interessa para você. Mas está aí apresentado. Bom, vamos para a realidade. Olha só, eu tenho aqui um padrão ouro, eu tenho aqui 39 pacientes, eu vou fazer um estudo, e aqui está o padrão ouro, se o paciente tem a doença ou não tem a doença, e aqui está o teste que eu estou experimentando, se ele tem o teste dá positivo, se o teste dá negativo. Eu tenho 37 pacientes, me acompanha aqui por favor, que o meu padrão ouro falou que tem a doença. Então vamos supor, peguei 37 pacientes com tuberculose, que o padrão ouro deu tuberculose. Fiz a biópsia e tal, padrão ouro, tuberculose. O teste que eu estou usando, 36 falaram desses 37 que eu tenho a doença. Um falou que eu não tenho a doença. Então olha só, esse um aqui está errado. Porque já que o meu padrão ouro diz que eu tenho 37, então eu vou pegar os 36 que eu tenho aqui e dividir por 37. Isso vai dar a minha sensibilidade do teste. Quantos por cento daqueles que têm a doença o meu teste detecta? Aqui também me diz que tem 2 pacientes que não têm a doença. E o meu teste falou também que aqui, ó, não, dois não tem aqui a doença. E o meu teste também falou que 2 não tem a doença. Então, quando eu pego esse 2 e divido por esse 2, que aqui, agora é aqui que eu tenho que fazer, dá 100%. A especificidade desse teste é 100%. Porque os 2 que o padrão ouro falou que não tinha doença, o meu teste também falou que não tinha doença. Acompanhou até aí? Vamos lá. Aqui, eu divido 36 por 37, ó. 36 dividido por 37 dá 97. Agora eu divido 2 por 2, olha lá. 2 dividido por 2 dá 1, dá 100%. Então a sensibilidade do meu teste é 97%, a especificidade do meu teste é 100%. Esse é o teste que eu estou usando aqui.
Você não tem a noção da sensibilidade e da especificidade dos testes que você pede. Porque esse conceito não existia na sua cabeça, para começar. Então você não tem nem noção. Por exemplo, uma prova de esforço, dá quase... o meu pai fez uma prova de esforço e deu o que é positivo e ele vai fazer um cateterismo. Você vai ver que é quase jogar uma moeda para cima. A sensibilidade é de 60%. A especificidade é de 60 e poucos por cento. É quase nada. Se viu muito pouco. Claro que a cardiologia lá criou um protocolo. Se dá positivo, vai para o cateterismo. Mas se você for entender de sensibilidade e especificidade do teste, você vai ver que tem nada a ver. Tem nada a ver. Vamos lá. Então você vai ter alguns desapontamentos, tá? As aparências para a mente são de 4 tipos. Isso foi dito antes de Cristo. As coisas são o que parecem ser. Ou são e não parecem ser. Ou não são, mas parecem ser. Ou não são, nem parecem ser. Isso foi antes do nascimento de Cristo, já falava isso. Agora, se eu jogar isso aqui, ó lá. Não, desculpe, século II depois de Cristo, desculpe. Epíctetos. Aqui, ó. O que ele diz? Ó? O ser e o parecer. Aqui, as coisas são o que parecem ser. Ou seja, elas são e parecem aqui. Ó. Positivo para ser, positivo para parecer. Elas não são, mas parecem aqui. Elas não são aqui. Elas são negativas para o ser, mas são positivas para o parecer. Elas são, mas não parecem aqui. Elas são aqui. Positivo para o ser, mas negativo para o parecer. Elas não são, aqui, não são e nem parecem ser. Isso é só para ajudar você a entender o raciocínio. Tá? Vamos voltar aqui. Verdadeiro positivo, falso positivo. Então, na linha de cima só fala de positivo. Na linha de baixo só fala de negativo. Olha lá. Falso negativo, verdadeiro negativo. Então, eu vou dar nome aos bois, tá? Eu vou chamar essa casa aqui de A. Eu vou chamar essa casa de B. Eu vou chamar essa casa aqui de C. Eu vou chamar essa casa aqui de D. A, B, C, D. Você há de convir que essa linha aqui é A mais B. Essa linha aqui é C mais D. Essa linha aqui é A mais C. Essa linha aqui, essa coluna aqui é B mais D. Se eu somar tudo, dá A mais B mais C mais D. Essa é a minha população completa. Tá? Como é que eu calculo a minha sensibilidade? Eu divido o A pelo A mais C. Como é que eu calculo a minha especificidade? Eu divido o D pelo B mais D. Aqui está a minha sensibilidade, aqui está a minha especificidade. Eu posso calcular a minha prevalência. Eu vou pegar o que deu positivo e comparar com a população inteira. É o A mais C dividido por A mais B mais C mais D. Qual que você acha que é a prevalência de tigres nos jardins aqui? É 0. Não existe tigre nos jardins. Entendeu? Você conhece a história do... Tinha um chinês que toda manhã ele acordava, ele abria a janela da casa dele e ele jogava arroz pela janela. O vizinho viu ele fazendo isso por 20 anos. Toda manhã ele jogava arroz. Um dia o vizinho não se conteve. Disse, antes de morrer eu tenho que saber por que esse chinês joga arroz pela janela toda manhã. Aí um dia ele abordou o chinês. Eu gostaria de saber, eu acompanho o senhor aqui há 20 anos, toda manhã o senhor acorda às 6h15 e joga arroz pela janela. O senhor pode me dizer por que o senhor faz isso? Faço isso, porque eu faço isso para afastar tigres. Afastar tigres? É. Mas não tem tigres na região, por isso mesmo. Por isso mesmo. Entendeu? Porque eu faço isso toda manhã. Você vê que quando a crença é crença, não adianta, você não consegue virá-la. Por isso mesmo. Bom, então vamos lá. Então a sensibilidade, olha lá, é A dividido por A mais C. A especificidade é D dividido por B mais D. Pronto. Me acompanha, vamos lá. O negócio vai ficar um pouquinho mais complicado agora. Sensibilidade é a probabilidade de um teste dar positivo na presença da doença. Isso é, avalia a capacidade de detectar a doença quando ela estiver presente. Vamos descobrir quem está com ebola. Vamos usar um teste que tenha sensibilidade de 100%. Aí vamos procurar. Deu negativo, não tem ebola aqui. Porque a sensibilidade do teste é 100%. Como eu não encontrei ninguém, não tem ebola aqui. Entendeu como é que faz isso? Então tá bom.
Então aqui está a minha sensibilidade. A minha especificidade, eu também é importante, porque quando não tiver bola, não pode dar positivo. Se eu pegar um teste que quando tem ebola, detecta que tem ebola, agora esse teste, infelizmente, quando não tem ebola e também detecta que tem ebola, já complicou. A especificidade dele agora não é 100%, porque eu vou detectar gente que tem ebola que não tem. Então, olha lá, é a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença. Isso avalia a capacidade de afastar a doença quando ela estiver ausente. Eu já vi como é que divide D sobre B mais D. Agora vamos para a acurácia. Você tem que entender a acurácia. Quando eu somo a sensibilidade com a especificidade, como se eu estivesse fazendo uma média, eu tenho a acurácia. Porque eu quero trabalhar com um teste que tem alta acurácia. Ou seja, ele é bom na sensibilidade e ele é bom na especificidade. É a proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física. Como é que eu faço a acurácia? Eu meço, vou voltar aqui para você aprender, ó. Olha só. Eu vou medir o A mais D. Eu vou medir a sensibilidade mais a especificidade dividido pelo total. Isso vai me dar a acurácia. Tá? Então aqui, eu vou calcular a acurácia. A mais D dividido por A mais B mais C mais D. Então eu tenho aqui a acurácia. Aqui, a acurácia é A mais D dividido por A mais B mais C mais D. Se eu fizer a acurácia aqui, ó, A mais B, ó, vamos aqui, ó, A mais D, ó, o A é 36, o D é 38. 36 com mais, o A é 36, o D é 2. 36 com 2, 38, dividido por 39, que é o total. 38 dividido por 39, vai dar minha acurácia. Olha lá, 97,4. Se eu trabalho com um teste que tem acima de 95% de acurácia, é um teste que eu posso usar na clínica. Se ele tem abaixo de 95%, eu não deveria estar usando na clínica. Porque vai apresentar muito erro, você vai ver os erros daqui a pouco, como a coisa fica séria. Ainda tem mais um detalhe. Eu tenho que fazer a prevalência. Quantos tigres tem nos jardins? Não tem tigre no jardim. A prevalência é 0. Prevalência permite compreender o quanto é comum ou rara uma determinada doença. A prevalência de hepatite B em São Paulo é 1 em 500 pessoas. Então, isso é a prevalência da doença. De cada 500 paulistanos, um vai ter a marca, não estou dizendo que é ativo, mas vai ter a marca para hepatite B. Então, é a prevalência da doença. É tanto. Quanto que é a prevalência da doença para a tuberculose? 1 em 5 mil. Então, é a prevalência da tuberculose. Isso também depende da população. Se eu fizer hepatite B na população geral é uma coisa, se eu fizer nas prostitutas, vai dar mais alto, bem mais alto. Depende da profissão da pessoa. Vai determinar que grupo que eu estou analisando para ver a prevalência. Porque tem certas profissões que aquela prevalência vai ser mais alta. Tá? É difícil você ter infecção hospitalar se você nunca foi no hospital. É muito difícil. Você pegar uma infecção hospitalar sem ir no hospital. Você vai dizer, mas alguém pode ter ido? Pode, mas é raro. A prevalência é muito mais alta de quem teve infecção hospitalar, quem teve no hospital. População que nunca teve no hospital, comparado com a população que teve no hospital, quem teve no hospital, a prevalência de infecção hospitalar é muito mais alta. Muito bem. Prevalência permite compreender o quanto é comum ou raro uma determinada doença numa situação, numa população. Eu vou somar A mais C dividido pelo total. Muito bem. A mais C dividido pelo total. A prevalência é A mais C dividido pelo total. Ou seja, o que a doença está presente no total da população. Tiveram ideia do que é prevalência? Ó, já conversei com você. Sensibilidade, especificidade, acurácia, prevalência. Está faltando discutir com você valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Aí acaba essa parte difícil, chata. Mas nós temos que passar por ela. Eu não posso pular. Tá bom? Então, aquela história. Tá aqui, ó. Eu tenho um teste altamente sensível e específico para determinar tigre nas ruas de São Paulo. Não vou encontrar. Pode ter o teste que você tiver. A prevalência de tigre em São Paulo é 0. Não é porque eu tenho um teste perfeito com sensibilidade e perfeito com especificidade, 100%, que vai
provocar eu encontrar tigre em São Paulo. Porque o teste só me permite medir realidade. E como a minha realidade é que eu não tenho tigre em São Paulo, o teste, melhor ou pior, não vai mudar isso, não. Quero que você entenda isso. Entendeu isso? A importância da prevalência? Muito bem. Então, a acurácia, nós já vimos o que é. A gente soma A mais D dividido por A, B mais C mais D. Olha lá, A mais D dividido por A, B, C e D. E a prevalência, a gente soma A mais C, que é tudo que tem a doença, dividido pela população em geral. Então, isso é acurácia, isso é prevalência. Muito bem. É uma probabilidade pré-teste. Está lá, ó. Eu vou estudar hepatite B. Está lá já, ó. Cada paulistano, em cada 500, um tem positividade para hepatite B. Está lá. Não tem o número. Antes de eu começar, já está lá. Por isso que chama pré-teste. Muito bem. Então agora eu tenho o chamado valor preditivo positivo, que é quando divido A por A mais B, e valor preditivo negativo, que é quando divido D por C mais D. Eu vou poupar vocês, vou passar isso mais rápido. Senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro só nisso. O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Tá bom? Eles existem, só isso você precisa saber. Depois você recebe o slide para ver. Bom, então eu tenho sensibilidade, eu tenho especificidade, eu tenho prevalência da doença na população, eu tenho o valor preditivo positivo, eu tenho o valor preditivo negativo, eu tenho a acurácia, né? O valor preditivo positivo varia com a prevalência, a probabilidade de pré-teste da doença. E para o mesmo teste, quanto maior for a prevalência, maior o valor preditivo positivo e menor o valor preditivo negativo. Tá? Você vai encontrar onde tem. Calcular o valor preditivo positivo. Você vai dividir isso por isso. E aqui o preditivo negativo, isso por isso. Então, o valor preditivo positivo é 100%. É 36 dividido por 36. Olha lá. E o valor preditivo negativo é 2 dividido por 3. Dá 66. Pronto. Aí. Acabou a história agora. Muito bem. Então, sensibilidade, especificidade, acurácia, prevalência, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Muito bom. Então aqui, isso é sensibilidade. Vou resumir tudo agora. Isso é sensibilidade. Ó, isso é especificidade. Ó, isso é acurácia. Ó, isso é valor preditivo positivo. Ó, isso é valor preditivo negativo. E tem a prevalência, que é o A mais C dividido por A, B, C, D. Então eu tenho 5 coisas para guardar. Sensibilidade, especificidade, prevalência, valor positivo, preditivo positivo, valor preditivo negativo, e ainda tem mais um que é a acurácia. Tá? Agora vamos para a realidade. Acurácia da prova de esforço. Aqui. Aqui está a sensibilidade, aqui está a especificidade para a doença coronária. Vamos pegar o NOW. O NOW fez um trabalho e mostrou que a sensibilidade é de 61% e a especificidade é de 69%. A acurácia do teste de esforço é 65%. Jogando uma moeda para cima é 50%. Isso ajudou em quase nada. Agora me acompanha aqui. De acordo com o Dr. Noll, de cada 100 pacientes com doença coronária, somente 61 serão detectados. Por outro lado, de cada 100 pacientes sem doença coronária, 31 serão erradamente diagnosticados como tendo doença coronária. Aí eles vão para o cateterismo, não dá nada. Que também tem a sua sensibilidade e especificidade, tá bom? O cateterismo também não é Deus, não. Então vocês veem como é que a coisa que parecia tão precisa, não, deu positivo, vai para a coronariografia. Não quer dizer nada aqui, olha assim. Você vai estar errado em 31 pacientes em 100, não tem nada, vai para o cateterismo por nada, e quem tinha 61% serão detectados, ou seja, 39 dos que têm não serão detectados em cada 100. Sinto desapontá-los. Tem quase nada aí. Ó. Tá bom? Agora é para você, agora se prepara. Isso é pergunta de prova. Você fez um teste para detectar a presença do vírus da hepatite B. Você fez. E o resultado deu positivo. O resultado deu positivo. Tudo bem? O médico lhe garante que a sensibilidade desse exame é 100%. Ou seja, de cada 100 pacientes com vírus, 100 são positivos. O médico também lhe garante que a especificidade desse teste
é de 90%. De cada 100 pacientes que não têm o vírus, 10 são positivos. Isso é especificidade. A sensibilidade do exame é 100%. A especificidade do exame é 90%. Tá bom? A prevalência da hepatite B na comunidade que você vive, São Paulo, é de 1 para cada 500 pessoas. A sensibilidade é 100%, a especificidade é 90%, a prevalência da doença é 1 em cada 500. Tá? E agora, ou seja, a hepatite pode estar presente ou ausente. O teste pode dar positivo ou negativo, você já sabe disso. Aqui determina a sensibilidade, aqui determina a especificidade, aqui determina o falso positivo e ali determina o falso negativo. Aí vem na pergunta na prova, qual é a probabilidade aproximada de se ter o vírus da hepatite B se o seu resultado foi positivo? Você fez o teste, o resultado foi positivo, a sensibilidade do teste é 100%, a especificidade do teste é 90%, da comunidade onde você vive, de cada 500 pacientes, 1 tem hepatite B. Aí eu apresento para você assim, ó. Assim vem na prova. Qual é a probabilidade aproximada de se ter o vírus da hepatite B se o resultado do teste é positivo? Que você fez. Você tem 100% de chance de ter hepatite B. Você tem 10% de chance de ter hepatite B. Você tem 90% de chance de ter hepatite B. Você tem 2% de chance de ter hepatite B. E aí, Danilo, o que você diria? Escolhe. Chuta. Chuta. 90%. Alguém chuta diferente? E se eu falar para você que é menos de 2%? Você vem interpretando esses anos tudo errado. É menos de 2%. Eu vou provar para você que é menos de 2%. Quer ver como é que eu provo para você que é menos de 2%? Olha só. Olha só. Eu tenho 1 em cada 500 que vai dar positivo. Porque a prevalência é essa, não é? O teste não é 100% sensível. Se eu fizer 500 pacientes em São Paulo, em cada 500 eu não encontro um que tenha. Na média, não é essa? Porque a prevalência não é 1 em 500. Só que a minha especificidade, eu acabei de te falar do teste que eu fiz, é de 90%. Significa que de cada 500 pacientes, 50 vão ter falso positivo. Porque cada 500 pacientes que eu fizer, 50 vão dar que tem a doença, que é mentira. Pacientes que não têm doença, mas eu estou determinando que tem. Porque 10% dos pacientes que não têm doença, eu vou dizer que tem. Porque a minha especificidade é 90%. Então, olha só. Eu vou encontrar um paciente em 500 que é positivo mesmo, tem a doença. Eu vou encontrar 50 que é falso positivo, porque a especificidade do meu teste é só 90%. 10% dá errado. Então, em cada 500 pacientes, eu vou ter 51 positivos. Você concorda? Ou não? Tá bom. Eu vou ter 51 positivos, só que desses 51, você há de convir, só um tem a doença, que é esse aqui, ó. Os outros foi falso positivo. Ou seja, se eu dividir 1 por 51, dá aqui 1 dividido por 51, a chance de eu ter hepatite é de 1,96. Não chega a 2%. Aí o médico fala, ó, você tem que tratar. Você tem que tratar, vamos começar o tratamento, porque deu positivo. Aí você pergunta, mas qual a prevalência da doença aqui? Ah, não sei. Qual a sensibilidade do teste? Não sei. Qual a especificidade do teste? Não sei. Você não sabe nada. E você vai me tratar com esses toques que você tem aí, você nem sabe se eu tenho hepatite. Porque, olha lá, a chance de eu ter hepatite é menos de 2%. Menos de 2%. Começou a mexer na sua medicina, hein? Você nunca passou isso pela sua cabeça. Mas qual a sensibilidade do teste? Qual a especificidade do teste? Qual a prevalência da doença? Eu tenho que ver isso. Né? Na realidade é 1,96. Então, na hora que eu trago a questão da prova, a resposta está aqui. Ó. Qual é a probabilidade aproximada de se ter o vírus da hepatite B se o resultado do teste é positivo? Menos de 2%. Aproximadamente, estou falando aproximadamente 2%. Ou seja, daí eu não vou começar a tratar, eu tenho que fazer outras coisas.
Porque eu não vou entrar num tratamento, num teste que a chance de eu ter é menos de 2%. E isso é a realidade, gente. A saúde pública não entende isso, o médico não entende matemática, a enfermeira não entende matemática, ninguém entende nada e vai tudo enrolado. Essa bagunça, isso aí, você imagina a quantidade de gente que é tratada sem ser preciso. Mas a repercussão que isso tem na política de saúde pública, você não tem ideia, o estrago que é feito. Porque falta conhecimento básico, falta o médico aprender a pensar. Não é só decorar as coisas, não. Você tem que aprender a raciocinar, que é isso que eu te ensino aqui. Você sai daqui aprendendo modelos médicos. Não é decoreba, não. Decoreba você vai estudar no livro, você não precisa vir aqui, não. Então eu começo a colocar na sua cabeça modelos, para você pensar. E você começa a ver as besteiras que a gente pode fazer. Entenderam? Então, essa é a primeira parte. São 1h e pouco. 1h e 5 minutos. Eu sei que é chato isso, mas eu não podia pular isso, entendeu? Você tem que entender da precisão do teste. Aí nós agora vamos para a interpretação, que também se aprendeu errado. Nós vamos revolucionar isso. E aquilo que eu te prometi vai acontecer. Quando você chegar no seu consultório amanhã de manhã, parece que é outro médico, parece que é outro consultório. O pensamento mudou já. Um final de semana aqui já começa a mudar o seu consultório. E vai chegar uma hora que você vai ter um orgulho enorme de ser médico. Muito grande, porque o que você pode ajudar as pessoas, você tendo o conhecimento que vai ser passado aqui, é impressionante, não tem preço. Não tem preço. Porque ninguém tira isso de você mais. Isso aqui é o bacana. A conta bancária avantajada que você tem lá, você pode perder. Vai acontecer o quê? Você pode ser assaltado, seu filho pode ser sequestrado, você tem que entregar o dinheiro. Agora, o conhecimento, esse, meu filho, vai ficar com você. Mesmo que você morra de velhice, ele vai estar aí dentro da sua cabeça. Você vai lembrar, opa, peraí. Pô, sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, prevalência. Pô, como é que é esse teste? Infelizmente, os laboratórios também não vão saber te responder. Porque eles também não estão preparados para isso, porque o médico não pergunta. Aí você começa a perguntar, você tem que estudar. Aí você começa a espera aí que eu vou ver com o meu fornecedor. A prevalência desse teste, a sensibilidade desse teste é tanto, a especificidade é tanto, a acurácia é tanto. Aí já permite você raciocinar diferente. Mesmo que você esqueça, tudo isso passou pela sua cabeça.